Mas já lidei também com vários casos, nossa equipe também já lidou com vários casos, de pessoas que a gente está dentro de uma sala para ajudá-la, aconselhando, orando com aquela pessoa, a pessoa entrar em desespero. Eu não posso perdoar, aquele desgraçado, eu não posso perdoar. E sair correndo da sala, desesperada. Que isso? No aconselhamento? Não, muitas vezes. Eu não posso perdoar. Aquilo que me fez, aquilo que ela me fez, aquilo que ele me fez, não se faz nem com o cachorro e tal. Então você vê que até onde chega muitas vezes. Padrão de justiça. Chega quase a uma questão racional assim, da pessoa perder o sentido, perder a noção da realidade. Perder o sentido. Ela se tornar irracional. Né? Já me lembro de um caso, né, eu gosto sempre de citar com muito cuidado esses casos, né, de uma pessoa que era um dia de domingo e era uma reunião na igreja. E aí nós estávamos em oração e aquela palavra do Espírito Santo vai lá dentro no auditório, né, e ajuda uma pessoa assim, assim, assim. Então, eu não tinha o nome da pessoa, né? Tem não sei quantos homens e mulheres ali, né? A única coisa que me estava claro era que era uma mulher. Aí eu fui, né? A gente fica assim, olhando, né? Como vai procurando, de repente meus olhos bateu numa pessoa e o Espírito de Deus disse, aquela pessoa. Aí eu chamei uma irmã da equipe e falei, vai lá, tira aquela pessoa, traz até aqui, que ela precisa de ajuda. E fomos trabalhar com ela. E eu fiz para ela uma pergunta que desabou. O que foi que aconteceu na sua vida que você gostaria que nunca tivesse acontecido? Ela desabou com essa pergunta. E começou desesperadamente a gritar. Aquele desgraçado e tal, eu quero morrer, eu quero morrer. E aquela pessoa, né, enfim, encurtando a história, naquele dia, ela, embora estivesse numa reunião da igreja, ela tinha deixado cartas para as pessoas com as quais ela queria se comunicar após o seu suicídio, naquele domingo à noite. Então imaginemos até que ponto que chega uma falta de perdão. Uma falta de perdão. Mas eu quero dizer... A ponto da pessoa tirar a sua própria... Aí também entra o caso, ela não se perdoa, né? Porque há algo tão forte dentro da pessoa que, no fundo, a pessoa que quer se matar assim, ela não quer se matar, ela quer matar aquilo que está lhe matando, né? Então, foi a graça de Deus tremenda e maravilhosa. Então, já quero até deixar essa mensagem aqui para a pessoa que está nessa condição, que está nos assistindo, pastor Charles, porque, olha, comece a deixar o seu coração nas mãos de Deus. Vale a pena o perdão. A primeira pessoa a ser livre é aquela pessoa que está guardando a mágoa. Ela não tem culpa que alguém a ofendeu, maltratou, prejudicou, fez coisas absurdas. Mas a partir do momento que ela guarda a mágoa no seu coração, ela passa a ter culpa também diante de Deus. E o risco de... Aquele que não perdoa, perdeu bem mais pessoas. Deus não o perdoará. Olha só, é esse texto que eu estava aqui compartilhando com a Tilano. Tilano, até pode ler para a gente, Marcos 11, 25 e 26. Quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que também o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes também, vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Mas quantas vezes devo perdoar meu irmão, Senhor? E Mateus, então, 18, 21, 22, ele pode dizer, então, Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu hei de perdoar? Até 7? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Não dizendo 490 no dia, mas ou seja, uma demonstração de que quantas vezes necessário for. Muitas vezes encontramos irmãos tão amargurados e presos por situações que aconteceram uma única vez e que trouxe prisão. E o Senhor nos fala quantas vezes erramos nós e esperamos o perdão do Senhor. Agora, interessante, existe esse perdão pessoal, a pessoa perdoar a si mesmo. Às vezes eu cometo uma injustiça contra mim, é que eu sou burro demais, eu sou um pamonha,
e eu não me perdoo e eu carrego aquilo. Você ia falar sobre isso, né, Tilano? Eu ia falar exatamente isso aí. Então, É de Deus. Você me perdoa, Tilano? Tá perdoado. Tá perdoado. Primeiro aqui, depois falou aí, na ó. minha frente. Mas, Charlão, muita gente não se perdoa. Alguns motivos que a gente pode pegar rápido é: uma pessoa tem um complexo de inferioridade, ou ela pode ter um complexo, ela ser extremamente perfeccionista e Ela não não se se perdoa. aceitar. Ou ela pode ser também competitiva. Ela quer sempre ganhar do outro, e quando ela não consegue isso, ela fica ruim com si mesma e não se perdoa por conta disso, né? Tem gente também que às vezes fez o mal para o outro, já até pediu perdão para o outro, mas ela mesma não consegue se perdoar e volta sempre de perdão para aquela pessoa, sempre, várias vezes. Você fala, mas eu já te perdoei, rapaz, já esqueceu. Então a gente precisa buscar esquecer, perdoar nós mesmos. Nós já fomos livres da culpa. Lançar no mar do esquecimento. Lançar no mar do esquecimento. A culpa A mente não vai lembrar pode de nos vez em tomar. quando. A mente vai lembrar. O porque nós diabo somos nos doidos. acusa, a mente nos tenta nos lembrar do passado. Nós fomos livres da culpa. Exatamente. Agora, tem um outro tipo de perdão, não é que é um outro tipo de perdão, outras circunstâncias. E aí eu já vi o pastor falar muito sobre isso. Há pouco tempo nós exibimos um material sobre, eu não lembro se era lá de cima, perto da Guatemala, das Ilhas Fiji, sobre isso, onde há uma identificação pelo pecado de um local e há um pedido de perdão diante de Deus. E olha que interessante, a terra é sarada, o local é curado. Não é isso, pastor? Exatamente. Isso aconteceu de início dos anos 2000, então é uma história recente, né? E como que é a história? As Ilhas Fiji, ela é um arquipélago, muitas ilhas pequenas e tal, é um país de pequena população, mas há muitos anos um missionário um missionário inglês, foi enviado para aquelas terras. E o que aconteceu? Aquele povo rejeitou o missionário de tal forma, né, e eles tinham um nível de violência, então eles mataram aquele missionário. O sangue de um inocente foi derramado sobre a terra. E aquelas terras ficaram completamente improdutivas depois desse episódio. Então se plantava e não se produzia tantas coisas. Havia um agravante. Eles plantavam e quando começava a brotar, por exemplo, planta mandioca, batata, cenoura, bananas, milho. Quando brotava, apareciam porcos do mato e, misteriosamente, eles comiam tudo e desapareciam. Eles entravam pela floresta, nas matas, caçando esses porcos e não achavam esses porcos. Era algo interessante. E uma outra coisa, a água nessa ilha, a água doce, a água potável, ela estava uma água muito ruim, uma água muito amarga, imprópria para o consumo humano. Então, o que houve? Muitos começaram a entender e a igreja também de outra ilha veio para poder ajudar esse povo, trazendo para eles uma consciência. Eles entenderam, já não eram mais esses, eram os pais deles que haviam matado aquele missionário. Então já era numa outra geração, né? Então o que eles fizeram? Reconheceram e resolveram confessar aquele pecado diante do Senhor, convertendo os seus corações ao Senhor, se voltando para Deus. Então eles veio a família daquele missionário naquele local e eles pediram perdão à família do missionário. Resultado disso, a ilha mudou completamente. Os porcos do mato desapareceram sem caçá-los. A terra, tudo que plantava, passou a produzir. Assim, imagina aquelas cenouras enormes, as mandiocas enormes. Então a produção ela passou a ser em larga escala e algo inacreditável. Aquela fonte de água, desde a nascente, ela era amarga. Na nascente ela estava amarga, mas quando passava pela ilha onde estava a população, a água se tornava agradável, a água se tornava bem própria para o consumo. Depois que passava a população, a água era amarga de novo.
acredite se quiser nessa história. Não é o programa, Claro, não. é Mas Algo essa. fantástico. vamos falar assim, é o que poder aconteceu. do perdão. O poder do perdão. O poder do perdão. Tem coisa que eu fico, por que a gente não perdoa? Rapaz, daqui 50 anos, nenhum de nós está aqui mais, rapaz. Sabe que vale a pena a gente ficar com mágoa com alguém e tudo mais? Olha, isso acontece tanto dentro de família. E, Irmão às que vezes briga com o irmão, né? irmão com irmão e tudo mais. Eu falo que eu tive um problema sério com meu irmão, sabe? Na adolescência, juventude. Eu e meu irmão ficamos bons anos assim, vivendo igual gato e cachorro dentro de casa. E sabe, tudo por causa do orgulho meu, o orgulho dele. Por mais que os pais tentassem, a gente tinha esse problema. Mas curioso que no dia que o meu irmão teve o primeiro filho dele, e ele chega em casa, não encontrou o pai nem a mãe para contar que ele ia ganhar o primeiro filho, aí ele encontrou a mim. Mas eu já tinha mudado da cidade, já tinha passado bastante tempo que a gente não se encontrava. Ele falou, olha, eu tenho uma coisa para contar para você, o que que é? Você vai ser tio. Pô, é mesmo? Pô, meus parabéns e tudo mais. E você sabe que de lá para cá, nunca mais nós deixamos de ser bons amigos, Às vezes uma de palavra, conversar e tudo mais, não sei o quê. E eu já pensei várias vezes, puxa vida, por que a gente brigou? Porque simplesmente porque eu não perdoava ele, não me perdoava. Na verdade, a gente não se compreendia muito bem, nunca houve nada sério, ninguém roubou nada de ninguém. Era um brigo, faltava perdão, perdoar um ao outro. Faltava uma atitude. Uma atitude de perdão e tudo mais. Então foi muito bom isso. Então eu acho que às vezes a gente briga quando é lá novo, e a pessoa fica levando aquilo pro resto da vida, não perdoa nunca mais a pessoa Segura por aquilo que ela aquilo, né? disse, porque aquilo que ela falou. Puxa, era uma pessoa imatura, era nova, nem sabia, não percebeu nada. Puxa vida, para que ficar carregando isso para a vida inteira? Entendeu? Às vezes evitando a pessoa de encontrar, não quer conversar. Não quer... Que bobagem, né? Daqui a alguns anos, todos nós vamos para o mesmo lugar, para debaixo da terra. Que bobagem. Você vai que perder é. o quê? A gente pode até começar. A gente não ganha nada em Precisamos ficar encerrar o programa, rancoroso. mas assim, é isso. Se imaginarmos aqui quanta coisa boa que a pessoa perde na vida por guardar a mágoa, o ressentimento no seu interior. Ela trava a si mesmo. Ela não consegue olhar para o outro. É interessante que ela mesma se priva de alguns locais porque a outra pessoa está lá. É terrível. Perde tanta coisa, né? por Já causa vivi disso. na igreja, olha, pastores que não conversam com pastores e não perdoam o seu próprio colega. E é uma situação assim. Muito complicado. O Atilano falou de uma coisa importante, que é a idade, né? Ele falou, às vezes somos muito novos. Uma coisa que não tem como negar, com o passar dos anos, nós aprendemos mais com os nossos erros, com os erros dos outros, com as nossas vivências, e temos capacidade de entender o outro e de liberar perdão, não levar em conta, porque nós crescemos e amadurecemos, e esse crescimento, quando é junto com o Senhor, quando é com a palavra, entendendo o que Ele fez por nós, a gente pode fazer pelo outro, por sabedoria adquirida pela... Então a gente encerra com essa palavra sua.